E o tema da mensagem de hoje é lugares que não lhe cabem mais. E a palavra vai estar lá em Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. Todos acharam? Logo no comecinho. Gênesis 12, do 1 ao 3. E assim vai falar a palavra do nosso Deus. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei todo que te abençoarem. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém, igreja? Amém. Essa é uma promessa que Deus fez a Abraão, né? E essa promessa, Abraão naquele tempo ainda vivia na casa dos seus pais, vivia na casa dos seus parentes, junto com a sua esposa. E a introdução vai dizer que aqui é o início de uma nova etapa, de uma nova história da humanidade. Abraão, servo de Deus, obediente, ele tinha riqueza, tinha propriedades, tinha escravos e vivia uma vida estabilizada junto à sua esposa Sarai, o seu pai e toda a parentela na terra de Harã. Porém, o que o Senhor precisava cumprir na vida dele necessitava de obediência, coragem e fé. É um tripé, né? Abraão teve obediência, ele obedeceu a Deus, ele teve coragem e ele teve fé, né? Obedeceu para que Deus pudesse cumprir na vida dele o que tinha que cumprir. Então, ele tinha que obedecer. Coragem para enfrentar os desafios da vida. E fé para acreditar que aquilo que Deus estava falando sobre ele iria se cumprir. Porque muitas das vezes na caminhada, a promessa de Deus ela fica distante da nossa realidade. E Abraão ele foi um homem que viveu isso, né? Abraão significa pai de excelência. Porém, Deus mudou o seu nome para Abraão, que é pai de multidões, quando firmou uma aliança com ele, simbolizando que a promessa de uma grande descendência. Deus sempre quer mudar a nossa identidade, mas nós precisamos estar disponível a submeter o processo para viver uma nova história, né? E essa foi a história de Abraão, a vida de Abraão, que Deus ele começou a mudar a partir de um ato de obediência dele. E o primeiro tópico vai dizer assim: é necessário nos submeter a Jesus como nosso Senhor. Amém, igreja? Amém. Muitos de nós queremos, né, salvação, queremos cura, queremos milagres, queremos bênçãos, mas não queremos o governo do Senhor. Porque se Deus é o nosso Senhor, nós temos que nos submeter ao governo dele, sendo obediente a ele. Precisamos estar em lugares que ele nos coloque, que ele nos direcione. Será que as pessoas que estão à nossa volta, os lugares que nós frequentamos, as roupas que nós usamos, estão de acordo com o que Deus quer sobre nós? Com o que Deus tem para nós? Porque muitas das vezes nós deixamos os nossos desejos da carne falar mais alto. Nós queremos estar em lugares onde Deus não quer mais que a gente esteja. Nós queremos usar roupas que Deus não quer mais que a gente use, né? A gente não pergunta para o Espírito Santo: Espírito Santo, você está confortável com essa roupa? Porque o nosso corpo é templo do Espírito dele. Então, se Deus é o Deus de governo, ele governa a nossa vida, ele não pede, ele manda.
E Abraão, nessa época, olha que não tinha Bíblia, não tinha igreja, não tinha pessoas que falassem, que pregassem para ele. Ele escutou a voz de Deus e ele obedeceu a voz de Deus naquele momento, né? Então, por isso que nós devemos estar atentos, porque a obediência, ela vai abrir portas. Se nós não obedecemos, se nós não escutarmos, Deus ele está sempre falando. Tem lugares que a gente está, lugares que a gente vai, que Deus já está falando, aqui não é lugar para você. Essa companhia não é para você. O problema não é a companhia, o problema são os conselhos que aquela pessoa dá e você escuta e você leva para a sua vida. E isso pode te distanciar de Deus. Então, precisamos estar próximos de pessoas que vai nos levar até o Senhor, né? E a obediência, ela é a chave de todas as coisas. E muitas pessoas têm problemas em obedecer porque tiveram problemas com os pais, né? Muitos de nós tivemos problemas com nossos pais terrenos e temos dificuldade de obedecer ao nosso Pai Celeste, né? Eu não sei qual foi o problema que você teve com seu pai. Se o seu pai foi ausente, se o seu pai foi agressivo, se o seu pai, de alguma maneira, causou um trauma em você, que hoje você tem dificuldade de escutar a voz de Deus e obedecer. Porque escutar a gente escuta, mas a gente não obedece. A gente escuta o que Deus fala, mas a gente muitas das vezes não quer obedecer. E isso nós precisamos colocar diante de Deus e pedir a Deus para ressignificar o nosso caráter, ressignificar a nossa alma, o nosso coração, para que a gente esteja disposto a obedecer. E pedir a Deus para que Ele coloque a imagem do Pai Celeste no nosso coração. Porque só assim nós vamos obedecer a Deus. E quando nós obedecemos, né? Quem planta obediência colhe milagre. A partir do momento que você obedece o que o Senhor está falando com você, você vai colher milagre. Amém? O segundo tópico, ele vai dizer, rompa com o seu passado para viver o presente e os propósitos de Deus. Aqui está falando de Abraão, que vivia com o seu pai. O pai de Abraão ele fazia estátuas, né? Ele fazia deuses, né? Era uma família de idolatria. E Abraão ele estava inserido dentro daquela família. E muitas das coisas não aconteciam na vida dele por conta da influência do sistema, da influência da cultura. E muitos de nós estamos vivendo isso. Estamos dentro de um sistema, dentro de uma cultura que nos aprisiona, preso a pessoas, né, que está travando o nosso destino. Às vezes a pessoa está do seu lado, mas a pessoa ela não comemora a sua vitória. Você está crescendo e aquilo para a pessoa é inadmissível. Quer ver se uma pessoa está pronta para seguir contigo? É quando ela olha para você e reconhece o que Deus está fazendo na sua vida. Ela olha para você e fala, caramba, irmã Vanessa, Deus engrandeceu o nome da sua família. Você lutando sozinha, você teve um filho, você passou lá no concurso da prefeitura, você fez o seu mestrado, o seu marido está na casa do Senhor, servindo ao Senhor com você. Essa pessoa está pronta para te ver crescer. E muitas das vezes nós andamos com pessoas que não estão prontas para ver o nosso crescimento. A pessoa está sempre lembrando coisas que a gente fez lá no passado. A pessoa está sempre te puxando para trás. Lembra quando você pulava o carnaval? Lembra quando você estava bêbado? Lembra quando você fazia isso, 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 isso? Aí você olha e você fala, cara, essa pessoa não está vendo o que Deus está fazendo na minha vida? Deus está falando para a gente aqui, não ande com pessoas que vai atrasar o teu destino, que vai atrasar a sua promessa. Porque essas pessoas não te enxergam como eu te enxergo. Você pode estar falhando agora, você pode estar errando agora, mas eu te enxergo lá na frente. As promessas que eu tenho para a sua vida, ela continua de pé. Não deixe nada te parar, não deixe
Palavras te parar, né? Porque às vezes as palavras negativas vêm para parar a gente, para não deixar a gente avançar, para a gente se sentir um nada, para a gente se sentir um derrotado. Não deixe as palavras te parar. O seu Deus é um Deus grande, é um Deus de promessa, e tem muitas coisas para cumprir na sua vida. E precisamos amadurecer, precisamos reconhecer o que Deus está fazendo, e quando Deus também termina ciclos. A gente, às vezes, conhece pessoas e a gente quer que aquelas pessoas elas vivam com a gente a vida toda. Não vai viver. Né? Tem tempo determinado para cada coisa. Tem pessoas que vai contigo até um determinado tempo. E depois ela vai sair, vai entrar outras pessoas, outros ciclos. Eu lembro que antes de eu me converter, eu andava uns 15 anos com a mesma galera e nada mudava. Era a mesma coisa. Nada mudava. Os assuntos eram o mesmo, só derrota. E a gente ria das derrotas, né? Era só derrota, a gente ria das derrotas. O assunto era os mesmos. A gente não saía do lugar, a gente vivia travado, né? E a primeira coisa, quando eu voltei para Cristo, Deus começou a bagunçar tudo. Aí você acha que Deus está bagunçando. Não, Deus está ajeitando do jeito que Ele quer. Deus está organizando para colocar do jeito que Ele quer. Porque a gente está naquela zona de conforto e para a gente está tudo bem, né? Está tudo bom. Meu pai que fala isso, né? Nasci pelado, vou morrer pelado, está tudo bem. Então, assim, a cabeça da pessoa de pensar que Deus só tem aquilo ali para você. E a gente fica muito tempo em ciclos, que quando a gente se posiciona, quando a gente se coloca diante de Deus, Deus começa a movimentar as coisas que a gente não entende nada do que está acontecendo. É porque aquele ciclo já tinha que ser encerrado há muito tempo. Então, a gente tem que aprender a obedecer, a olhar para Deus e falar, o meu alvo é Cristo, o meu alvo é o Senhor, independente do que as pessoas falam, independente do que as pessoas pensam, porque cada um vai pensar uma coisa. Ah, fulano agora não se dá mais com o ciclano, está metida, porque agora está fazendo... Não, não, é Deus que está te engrandecendo. Né? Vamos orar pelas pessoas, vamos abençoar as pessoas, mas a gente não vai conseguir carregar todo mundo. Algumas pessoas vão ficar para trás. E no caso de Abraão, ele teve que deixar o pai e a parentela dele para que Deus pudesse cumprir na vida dele o que tinha que cumprir. É igual mãe, né? Mãe quer os filhos ali debaixo das asas o tempo todo, mas se ficar debaixo das asas não vai crescer. Tem que ir para o mundo, tem que voar. Né? Tem um período que a gente fica dando ali papinha na boca, o passarinho vai lá, pega comida, vai lá no ninho do passarinho, dá na boca do passarinho. Mas tem um determinado momento que o passarinho tem que voar sozinho. E essa é a nossa vida, nós somos assim. Deus fez a gente assim para que a gente viesse cumprir os propósitos dele, seguindo a direção dele. E Abraão, ele se submeteu em seguir a direção de Deus. E nisso, quando a gente obedece, né, encerra os ciclos, abre-se novos ciclos. Novas pessoas vão surgir na caminhada, para que os propósitos de Deus aconteçam. Né? Eu lembro que eu falava assim para Deus, Senhor, e agora como é que vai ser? Porque meus amigos estão no mundo, né? E eu estou na igreja. Como é que vai ser agora? Mas Deus me apresentou novos amigos. Amigos verdadeiros, amigos fiéis. Então, não se preocupe se você tiver que sair de algum lugar. Porque Deus ele vai te dar uma nova vida, uma nova história. Ele vai fazer tudo novo. Amém? Amém, igreja? Então, a palavra de Deus vai dizer, né, que lá em Mateus 9:17, coloca aí, Manu. Mateus 9:17. Nem se impõe vinho novo em odres velho. E se fizer, os odres se romperão e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novo, e ambos se conservam. Amém?
Deus quer fazer algo novo na nossa vida. Mas como estão os odres? Como é que o Senhor pode derramar algo novo se a estrutura ainda está velha? Porque o vinho novo, ele dentro do odre, ele fermenta e ele expande. Se o odre for velho, ele vai arrebentar. Então, tem coisas que a gente verdadeiramente tem que deixar para trás. Tem que trocar a nossa estrutura, a nossa mente, o nosso emocional, os nossos traumas. Nós temos que começar a colocar diante de Deus para Deus derramar o novo dele em nossas vidas. Amém? E quem não está pronto para abandonar o velho, não está pronto para receber o novo. O novo de Deus não vai entrar se você não liberar o velho, liberar o que tem que sair. Eu não sei se com vocês é assim, comigo acontece. Sempre quando eu dou alguma roupa, aí sempre parece roupa nova. Essa semana eu fiz uma limpeza no guarda-roupa, até falei isso para o Júnior. Fiz uma limpeza no meu guarda-roupa, falei, vou tirar um monte de roupa aqui para doar. Tirei as roupas, aí daqui a pouco ele me ligou, Liliana, eu falei, oi, vou te trazer aqui no shopping para tu comprar umas blusas para você. Eu falei, muito obrigado, Senhor. Então é isso, é Deus falando. Para o novo entrar, o velho tem que sair. E isso é para tudo, gente. A gente precisa renovar a nossa mente, olhar para o alto, ver o que Deus tem para a gente, as promessas que ainda vão se cumprir em nossa vida. E o terceiro tópico, ele vai falar do crescimento, que o crescimento, ele dói, mas ele vale a pena. Porque durante o crescimento, você sai de uma zona de conforto e vai para uma zona de confronto, né? E tem medo, tem insegurança, né? A gente se sente desprotegido, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque a zona de conforto, a gente está ali bem tranquila, né? E Deus, ele me deu uma analogia, quando eu estava pensando sobre isso, sobre um bebê quando está no útero da mãe, né? Ele está ali muito confortável, está quentinho, ele está seguro, ele não quer sair dali. E depois de 9 meses ele tem que sair, não tem jeito. Ou de cesárea, ou de parto normal, ele vai ser arrancado de qualquer jeito daquele útero. Porque ali não é mais lugar para ele. Ele está crescendo, né? Agora é uma outra etapa. E esse bebê, quando ele vem para o colo da mãe, né, antes ele se alimentava pelo cordão umbilical. Né? Não fazia esforço nenhum. Mas aqui fora ele vai ter que fazer esforço. Ele vai ter que mamar. Né? Tem mãe que vai lá, pega uma mamadeira, bota a mamadeira na boca, ali ele não faz esforço. Mas o certo é ele sugar o leite. Isso cansa muito, gente. Um bebê, ele gasta muita energia sugando o leite. Né? Mas ali ele tem a sua imunidade aumentada, ele tem as arcadas dentárias que são fortalecidas, né? O sistema nervoso central, que também é desenvolvido e depende do leite materno. Ele trabalha ali o vínculo da mãe, do filho e as questões emocionais. Então, para o crescimento dele, aquilo é importante. Ele sugar, aquilo ali é importante demais, porque é aquilo ali que vai depender da sobrevivência dele lá na frente. Né? E isso... Quando Deus trouxe isso à minha memória, eu falei assim, é verdade, o bebê mama, daqui a pouco ele desmaia. Né, Glau? Desmaia, não quer mais mamar, porque ele cansa, dá trabalho. E assim é o crescimento. Para crescer, dá trabalho. A gente chora, a gente não quer ir, a gente quer ficar parado. Né? Mas o Senhor está dizendo para você aqui hoje, se movimente. Saia dessa zona de conforto, porque se você não sair, eu vou ter que te arrancar. Eu vou ter que te tirar, porque eu preciso cumprir coisas na sua vida. São decisões que você já era para ter tomado. Decisões diante de Deus para o seu crescimento. Eu já tenho falado com você. Eu vou te levar para um lugar onde você vai crescer, onde você vai gerar frutos, porém você precisa sair dessa zona de conforto. Você precisa obedecer a palavra de Deus. Amém, igreja? Amém. E não existe, né, um vinho se a uva não for amassada, né?
A gente sabe que no processo da fabricação do vinho, a uva ela é amassada. E assim nós também somos amassados, né? E dói, é dolorido, gente. A gente chora, a gente faz pirraça, a gente erra, a gente não quer, a gente quer voltar atrás, né? Mas o Senhor quer falar com você hoje que é Ele que tem o controle de todas as coisas. Abraão, quando decidiu obedecer a Deus sem olhar para trás, de largar a sua família, né, de largar o seu pai, a sua parentela, de romper. Ele rompeu com o sistema na vida dele. Ele rompeu com o sistema dele para ir atrás de uma promessa que Deus prometeu para ele. Só que essa promessa era uma promessa inviável. Nessa época ele já tinha 75 anos. A esposa estéril, como é que o pai ia ser pai da humanidade? Como é que o cara ia ter uma descendência? Eu fico imaginando Abraão acordando, né? Eu imagino isso. Abraão acordando e vendo o tamanho da humanidade. O que Deus prometeu para ele, né? Talvez naquela época ele não acreditaria, 75 anos. E ele ainda questiona Deus. Ele tem uma parte que ele fala assim para Deus: Senhor, eu não tenho herdeiro, eu vou ter que deixar toda a minha herança para um servo. Eu não tenho para quem deixar. E Deus falou para ele assim: Abraão, você vai ser recompensado. Vem para fora. Vem para fora. Olha as estrelas do céu. Vê se você pode contá-las. Então, eu não sei o que se passa no seu coração hoje, mas Deus está falando com você. A promessa está de pé. Continue firme. Se posicione. Se posicione e seja obediente à minha palavra e ao que eu falo contigo, né? E para reflexão aqui eu trago, né? Todo crescimento ele é dolorido, dá trabalho, leva tempo, tem tretas, decepções, né? Mas vale a pena. Às vezes, um desemprego, uma porta fechada, uma perda, uma traição fazem parte do seu crescimento. E lá na frente, você vai ver o quanto você cresceu e aprendeu. Seja um cristão que ouve e obedece à voz de Deus, né? Nunca duvida do que o Senhor pode fazer na sua vida. Grandes promessas começam com passos de obediência. E para conclusão aqui, para poder estar fechando já a mensagem, né? Quando Deus fala para Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que eu ainda lhe mostrarei, Deus, quando está falando sai, ele fala, sai de algum lugar, né? Aqui ele está falando de um lugar físico. Mas o que eu quero deixar aqui para você, te perguntar, né? Qual é a sua localização? Para onde você está indo? Você está obedecendo a Deus? Né? De onde você precisa sair? Qual é o lugar que você precisa sair? É o lugar da incredulidade? É o lugar do medo? É o lugar da decepção? É o lugar da falta de perdão? Então, Deus, Ele manda você sair hoje, porque Ele já preparou um lugar para você. A promessa de Abraão era uma terra, mas o plano de Deus era formar uma nação. Deus tem grandes promessas preparadas para você. Saia desse lugar que não lhe cabe mais. Levante a sua cabeça. Olhe para o alto, olhe para o tamanho do seu Deus. Não se limite. Não se limite. Só nós podemos nos limitar. O nosso Deus, Ele não nos limita, Ele é grande. E Ele tem grandes coisas para você. Não deixe nada te parar. Não deixe um momento te parar. Não deixe uma palavra te parar. Creia nas promessas do Senhor para a sua vida. E saia da posição onde Ele já não lhe quer mais. Amém, igreja?